Um exercício igual a esse aqui, ele tem a cara de substituição trigonométrica. Por quê? A substituição trigonométrica usa a ideia de transformar um número ao quadrado, menos ou mais alguma variável ao quadrado, em um único termo. Essa ideia é a ideia por trás dessa tabela aqui, ó, de substituição trigonométrica. Ela tem uma cara que a integral envolve. A integral envolve geralmente uma raiz de uma dessas coisas aqui, ó. O x é a variável e o a é o número. O a é um número positivo. Então, se você tem raiz de x ao quadrado mais a ao quadrado, ou então raiz de a ao quadrado menos x ao quadrado. Então, aqui é o número menos a variável, ó. Tá vendo que tá com esse formato aqui o exercício anterior, ó? Número menos a parte que tem variável. Ah, mas tem um 4, a gente vai ver o que vai fazer com esse 4. Mas a ideia é número ao quadrado menos alguma coisa com a variável ao quadrado. Então, a ideia vai ser substituir por seno. E para mim o mais importante é a identidade que vai ser usada, porque vai ser 1 menos seno ao quadrado de θ é igual a cosseno ao quadrado. Porque a gente sabe que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é 1. É como se os dois estivessem no segundo membro e a gente passou o seno para o primeiro membro. Então, ficou 1 menos seno ao quadrado é igual a cosseno ao quadrado. Então, quando a gente está fazendo a escolha por usar essa identidade, então, queremos usar essa identidade. Se a gente fala que o nosso θ está variando de menos π sobre 2 a π sobre 2 para a gente ter um triângulo assim, a gente vai ver que a gente está fazendo essa escolha aqui por seno. E aí vamos ver como é que a gente faz isso nesse exercício especificamente. Então vamos partir só da ideia de, ó, número menos variável ao quadrado. Números menos seno ao quadrado, isso é cosseno ao quadrado. Isso aqui é a chave do exercício, sem usar a tabela decorada. Vamos, tipo, deduzir o que a gente quer. A gente quer descobrir qual substituição que a gente vai fazer com x. Então, se é substituição trigonométrica, tem apenas 3 substituições trigonométricas. Uma por tangente, uma por seno e outra por secante. A por tangente é quando envolve soma. A por seno e secante é quando envolve subtração. Mas não dá para misturar os dois por causa do domínio. O domínio dessas funções são complementares. Então aqui, ó, por exemplo, nesse de cima, se o meu x valer 0, eu posso calcular, vai ficar raiz de a ao quadrado. Aqui embaixo, o x não pode valer 0, porque raiz de 0 menos número ao quadrado fica raiz de número negativo. Então, são domínios complementares. Quando dá para fazer por seno, não dá para fazer por secante, se for substituição trigonométrica. Então, aqui é número ao quadrado menos variável ao quadrado. Aqui é variável ao quadrado menos número ao quadrado. Então, essa distinção aqui é muito importante. Então, a gente só vai ter 3 substituições trigonométricas possíveis: tangente, seno e secante. Aquela a gente já identificou que é por seno. Por isso que a gente partiu para essa identidade trigonométrica. Então, usaremos essa identidade trigonométrica comparando com essa subtração que a gente quer que vire um único termo dentro da raiz. Então, aquele 9 menos 4x ao quadrado que está dentro da raiz, a gente quer que vire um termo só. Ah, mas eu quero comparar com isso. Esse 1 que está aqui, ele vai ter que virar 9 para eu comparar, para falar, ó, a parte da variável tem que ser igual. Então, o que a gente faz é multiplica aquela identidade por 9, então fica 9 menos 9 seno ao quadrado de θ igual a 9 cosseno ao quadrado de θ. Então, aquela identidade vermelha virou essa identidade azul quando a gente multiplicou todo mundo por 9. Então, esse x aqui tá ruim, né? Essa multiplicação com o x não é boa, porque confunde com a variável. Então, multiplicamos tudo por 9. Então, agora a gente vai fazer a substituição, vai fazer a escolha da substituição. Então, ó, o 9 já está igual ao 9. Opa, não esse 9, esse. O 9 está igual ao 9. O menos está no lugar certo, o menos está igual ao menos. Qual escolha que a gente vai fazer, então? A gente vai fazer a escolha de 4x ao quadrado ser igual a 9 seno ao quadrado de θ. Esse cuidado aqui, quando a gente faz isso, 9 menos seno ao quadrado, aqui é um n, para não confundir com a secante, né, que é um n. Se a gente fosse pensar que vai colocar raiz dos dois lados, aí entraria o módulo, aí... Só que a gente está fazendo uma substituição que a gente está escolhendo esse valor. E a gente está pegando esse θ, como a gente estivesse fazendo no triângulo, a gente está pegando de 0 a π sobre 2. Então, o seno no primeiro quadrante é positivo. Então, a gente vai fazer uma escolha aqui tirando, ó, raiz de 4 é 2. Se não fosse o número que tem raiz, que a gente consegue achar um número inteiro. Por exemplo, se fosse raiz de 5, deixa a raiz de 5, repete. Mas a raiz de 4 a gente sabe que vale 2. Então, isso vai virar, fazendo mesmo, vai ficar 2, raiz de x ao quadrado. Não vou colocar módulo de x, porque a gente está fazendo a escolha, x igual a tanto.
Aqui, raiz de 9 é 3, raiz de seno ao quadrado, seno. Também não vou colocar módulo, porque a gente está pegando no primeiro quadrante, ele já é positivo. Então, a gente está descobrindo que 2x é igual a 3 seno de θ. Então, o que a gente está fazendo aqui é uma escolha. Então, para resolver essa integral, que a gente quer que aquela soma, aquela subtração ali vire um único termo, a gente vai pegar isso aqui e vai fazer aquela mudança de variável do 2x igual a 3 seno de θ. Para que a gente faz isso? Para a hora que a gente substituir aqui, vai ficar raiz de 9 cosseno ao quadrado. Olha lá. Quando a gente fizer isso, isso vai virar 9 cosseno ao quadrado. E aí, quando a gente tirar a raiz de 9 cosseno ao quadrado vai ser 3 cosseno. Então, a gente vai poder fazer uma substituição fácil aqui. Então, substituição que vai dar certo a nossa próxima integral ficando mais fácil. Então, vamos ver. Olha, vamos ver se a gente acertou. Então, eu estou fazendo bem passo a passo para a gente conferir. Então, aquele 9 menos 4x ao quadrado. Com essa escolha, a hora que a gente substitui 9 menos, substitui o 2x por 3 seno de θ. Uai, 2x, isso aqui é 2x ao quadrado. Então, vai ficar 3 seno de θ ao quadrado. Ah, então vai ficar 9 menos 9, 9 menos 9, seno ao quadrado. Ah, então eu ponho 9 em evidência. Observe que fica tudo igual. Colocando 9 em evidência, fica 1 menos seno ao quadrado. Ah, quem que é 1 menos seno ao quadrado? Cosseno ao quadrado. Então, essa escolha aqui possibilita que o que está escrito aqui dentro vire, isso aqui vire 1 sobre raiz de 9 cosseno ao quadrado de θ. Agora, a parte que mais acontece nesse exercício é que, então a gente já conferiu, nem precisaria ter conferido, porque a gente já tinha feito a escolha correta baseado nisso. A gente já poderia ter substituído por 9 cosseno. Só que desse jeito aqui o exercício está errado, porque o exercício é proposto em x. E a hora que eu faço assim, x igual a 3 meios de seno de θ, fiz a substituição do x, quem é o dx? A gente não achou. Então, é obrigado a achar quem é o dx. O dx é a derivada do x aqui, ó, vai ficar derivada do seno, cosseno. Todas as substituições trigonométricas foram escolhidas por ou tangente, ou seno, ou cosseno, porque as derivadas não têm nenhum menos. A derivada de tangente é secante ao quadrado, a de seno é cosseno, a de secante é secante vezes tangente. Então, se fosse cosseno a substituição aqui, ficaria derivada menos seno, teria um menos no dx. Nenhuma dessas três tem menos. Nenhuma. Então, a derivada do seno é cosseno. Então, a gente vai substituir o dx ali, ó. Substituição trigonométrica, a gente substitui o x e a derivada dele. Então, a gente tem essa nova integral. Essa integral aqui, quando a gente observar esse 3 meios é constante, sai da integral. O numerador vai ficar cosseno de θ. Aqui vai ficar raiz de 9 cosseno ao quadrado. Raiz de 9 é 3. A raiz de cosseno ao quadrado seria módulo de cosseno. Só que como a gente está pegando o cosseno no primeiro quadrante, vai ficar positivo. Θ é de 0 a π sobre 2. Então, mas então a gente vai poder simplificar o cosseno que está no numerador e o cosseno no denominador. Inclusive, pode simplificar também esse 3 com esse 3 aqui. A minha resposta, olha a resposta que está ficando aqui da integral, ó. A nova integral que a gente chegou, meio, integral de 1 dθ. Muita gente responde, quem que é a integral de 1? X. Se fosse em relação a x, seria x. E aí eu teria o cuidado de responder aqui, se eu derivar isso aqui em relação a x, vai dar aquilo lá? Uai, não vai não. Não vai dar aquilo lá. Então é porque é 1 em relação a θ. Então a minha resposta não é x, a minha resposta é θ. Então, meio de θ mais c. Mas quanto vale θ? Todas as vezes que a gente faz uma substituição trigonométrica, a gente vai precisar voltar onde a gente fez a substituição. Sempre. Quem é θ? O θ é aquele θ lá, o que está relacionando com x. Eu tenho que voltar para x. Meu exercício foi proposto em x. Então, a hora que a gente pegar isso aqui, ó, e escrever, olha, do jeito que está escrito, 2x igual a 3 seno de θ, o seno de θ é igual a 2x sobre 3. Então, se a gente for para um triângulo aqui, ó,
Vamos pensar que a gente está com θ variando de 0 a π sobre 2. Então, meu θ está aqui. Esse é o θ, esse ângulo aqui. O cateto oposto sobre a hipotenusa, ou seja, o 2x está do lado de cá, a hipotenusa é o 3. Quem é o lado que falta no triângulo? Ah, não sei fazer isso de cor. Chamo de y, uso o teorema de Pitágoras e vou deduzir, fazendo a continha, que isso aqui vai ser raiz de 9 menos 4x ao quadrado. Sempre vai ser raiz de onde nós escolhemos fazer a substituição trigonométrica. Era 9 menos 4x ao quadrado? 9 menos 4x ao quadrado. Isso aqui que a gente escolheu virar um único termo. Então, quando eu pego isso aqui, ó, então vai ficar assim, ó, 9 ao quadrado mais 2x ao quadrado, né, que fica 4x ao quadrado, mais esse lado, é igual, né, assim? Esse é igual a esse ao quadrado, mais esse ao quadrado. Podem conferir que agora tá certinho. Então, quando eu falar de θ aqui, ah, mas quem que é θ? Uai, nem precisaria ter achado o triângulo, porque aqui é o θ sozinho, e o θ é o ângulo que o seno dá. Então, o θ é o ângulo, é o arco seno de 2x sobre 3. Se na nossa resposta, por acaso, tivesse aqui tangente de θ, quem que é tangente? Cateto oposto sobre cateto adjacente, ia ficar esse dividido por esse. Ah, se tivesse um cosseno, ia ficar cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Se tivesse um secante, então a gente fica completando esse triângulo para isso. Nesse exercício particularmente, nem precisaria disso. Isso ficaria meio de arco seno de 2x sobre 3 mais c, que é a resposta aqui do exercício. A gente está com o exercício proposto em x e ele foi respondido em x. Se a gente for conferir, esse exercício aqui vai ter que usar uma regra da cadeia para chegar naquela lá. Só usando regra da cadeia a gente já chega. Então, vamos conferir. Vamos calcular a derivada dessa função aqui para ver se a gente acha exatamente aquela lá. Aquela função que a gente tinha. A gente quer só conferir. Então, calcule a derivada para ver se vai dar aquela integral que a gente partiu. Então, derivada de arco seno é 1 sobre raiz de 1 menos quem está ali dentro ao quadrado. Então, isso é a derivada de arco seno. O meio era constante, então esse meio que está aqui continua ali. Aonde que o arco seno está calculado? No 2x sobre 3. Então, fica 2x sobre 3 vezes a derivada de 2x sobre 3, porque a gente tem a função composta. Então, essa nossa igualdade aqui vai ficar assim, ó, meio 1 sobre raiz de 1 menos, elevando ao quadrado, 4x ao quadrado sobre 9, aqui vai ficar 2 terços. Esse 2 e esse 2 aqui simplificam. Aqui a gente vai poder tirar o mínimo, ó, só para a gente ganhar tempo, para a gente conferir, eu vou tirar o mínimo. Então, esse 9 que está aqui vai vir aqui para cima. A hora que a gente tira o mínimo, esse 9 que está aqui fica aqui em cima. E esse raiz de 9 que está aqui vai cortar com esse 3. Vai sobrar 1 sobre raiz de 9 menos x ao quadrado. A gente só está conferindo, se não precisava. Está dando exatamente aquilo que a gente achou ali. Só que esse exercício, se a gente tivesse lembrado da derivada de arco-seno, a gente vai ver que ele está muito parecido com a derivada de arco-seno. Então, a gente não precisaria ter usado substituição trigonométrica. Nesse exercício, particularmente, a gente poderia ter feito isso aqui, ó. Falar assim, olha, vamos colocar o 9 em evidência? Se a gente coloca o 9 em evidência aqui embaixo, a gente fica com 1 menos 4x ao quadrado sobre 9. Então, esse quadrado aqui está no x. Beleza. Dx. A hora que a gente faz isso, esse 9 que está aqui, raiz de 9, fica 3. Isso vira 1 terço que sai da integral. Então, vai ficar 1 terço de raiz de 1 sobre raiz de 1 menos... Quem é o quadrado? Ah, 4x ao quadrado. 2x sobre 3 ao quadrado. Então, na hora que a gente faz isso, a gente percebe que a gente está com quase arco-seno. 1 sobre raiz de 1 menos alguém ao quadrado. Por isso que eu fiz questão de conferir, para a gente lembrar a derivada de arco-seno. É 1 sobre raiz de 1 menos alguém ao quadrado. Então, a hora que a gente está com isso, se a gente fizer uma substituição simples, faça w igual a 2x sobre 3. Quem é o dw? O dw, a derivada daquele w ali vai ficar 2 terços de dx.
Então, a hora que a gente substituir aqui, ó, isso aqui vai ficar 1/3 de 1 sobre raiz de 1 menos w ao quadrado. Quem que é o dx? Ah, vou isolar o dx, vai ficar 3/2 de dw. Ó, esse 3 que está aqui no denominador vem para cá, esse 2 que está ali vem para cá. Então, troquei, apaguei. Esse 2/3 virou 3/2, ó, virou 3/2. Ah, o 3 eu posso simplificar, 3 eu posso simplificar. O meio aqui, esse 2 no denominador, é constante, ele sai da integral, então vai ficar meio. Integral de 1, é arco. Opa, só que o igual tá no lugar errado. É igual a meio. Integral daquilo ali é arco, seno de w mais c. Mas quem que é w? 2x sobre 3. Então, a nossa resposta vai ser meio de arco seno de 2x sobre 3. É a mesma resposta, é a mesma integral que a gente calculou. Uma usando substituição trigonométrica e uma usando substituição simples. Então, para terminar o exercício, bastaria vir aqui e substituir por 2x sobre 3. E aí a gente teria terminado o exercício, obtendo a mesma resposta que a gente já sabe que é correta.